Todo mundo está conseguindo ver o slide? Sim. Estão vendo eu passar o slide também? Sim, prof. Beleza, então. Bem, pessoal, no meu relógio já são 9h05. Vamos lá, tá? Hoje a gente vai finalizar a aula, tá ok? De boas práticas de fabricação de medicamentos. Sendo que nessa última parte, nós falaremos a respeito das atividades de validação que fazem parte e estão inseridas nessas boas práticas, tá? Essas atividades de validação, elas são atividades essenciais para a produção de um fármaco, para a produção de um produto farmacêutico. Por quê? Porque através dos processos de validação, nós conseguimos garantir, além da garantia da qualidade, a gente consegue também gerar produtos farmacêuticos que são adequados. E essa produção e essa garantia de qualidade para esses produtos farmacêuticos, eles estão referenciados e eles têm que seguir também normas e regulamentações que estão previstas, tá, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que através da RD número 17 de 2010, tá, a gente verifica o que e quais são os pontos e os passos a passos para essa validação para esses tipos de produtos farmacêuticos. Além disso, dentro da RDC número 17, nós observamos algumas definições que eles colocam, tá? E o que está inserido para a Anvisa a respeito da garantia da qualidade. Para eles, a qualidade, ou seja, essa garantia da qualidade, nada mais é do que você gerar qualidade para um produto, segurança e eficácia. Ou seja, esses três pontos, qualidade, segurança e eficácia, eles têm que andar juntos, tá? Por quê? Porque eles vão ser definidos, tá? A partir de um planejamento, através de um programa de planejamento que você fará para que no final o teu produto final seja o quê? Ele seja um produto de alta qualidade, um produto adequado seguindo as normas da Anvisa. Além disso, um produto farmacêutico, quando a gente fala em cima de qualidade, tá? A partir desses métodos de validação, esses produtos farmacêuticos, eles não podem ser inspecionados ou testados, tá? Se antes ter passado pela indústria ou pelos próprios laboratórios farmacêuticos, por essas atividades de validação, tá? Por isso que as atividades de validação, elas são etapas críticas no processo de fabricação, tá? Por quê? Porque sem elas, se não ocorrer essas validações no decorrer da cadeia de produção de um produto farmacêutico, a gente não consegue validar esse produto. E com isso, a Anvisa ela reprova ou pode tornar não apto a produção de um produto farmacêutico. Dentro do que eu falei para vocês, ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Hein, pessoal? Do que eu acabei de falar para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Para mim está claro, prof. Tá bom, então. E dentro das atividades de validação de um produto farmacêutico, uma das ferramentas é o que a gente utiliza durante o processo, durante o ciclo de vida útil de um fármaco, de um produto farmacêutico. Por quê? Porque para a gente poder validar um processo, validar um produto farmacêutico, ele segue um ciclo, como eu mostro para vocês na figura aí do slide. Tá? Onde a gente tem o produto farmacêutico, que pode ser como exemplo, o exemplo que eu uso para vocês é do medicamento, aonde esse medicamento, para ele poder chegar a ser produzido e poder chegar na comercialização, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser registrado. E logo depois de ele ser registrado, esse registro ele tem que passar por uma validação. E essa validação desse produto, ele tem que estar de acordo com o que está prescrito, do que está regulamentado pela Anvisa. Por quê? Porque ele vai gerar o que a gente chama de garantia de qualidade. Tá? E, finalmente, essa garantia de qualidade ela tem que estar ligada, tá, às boas práticas de fabricação, porque é onde a gente vai encontrar, onde a gente vai checar
tá? Quais são os passos a passo e quais são as ferramentas ou os métodos, tá? Que são utilizados ou que estão presentes nessas boas práticas para a gente conseguir com que esse medicamento ele seja registrado e posteriormente ele seja o quê? Certificado. Se não ocorrer esse ciclo ou se não ocorrer alguma quebra em algum desses fatores, algum desses pontos desse ciclo, tá, que eu acabei de mostrar para vocês e acabei de explicar cada um deles, esse produto farmacêutico não chegará a ser produzido ou será embargado pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou por alguma outra agência reguladora de saúde. Tá? Ou seja, você tem que ter o registro, tem que ter a validação, tem que ter a garantia de qualidade seguida pelas boas práticas de fabricação para que no final esse produto ele consiga ser o quê? Comercializado, seja certificado para comercialização. Ou seja, é você atestar que através desse processo todo, o teu produto está pronto para ser consumido pelo teu cliente, pelo teu paciente, seguindo cada um desses passos. E com isso, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando a gente fala das atividades de validação, a qualidade nada mais é do que um conjunto de propriedades e características que estão inerentes e ligadas principalmente ao produto, ao sistema e ao procedimento, ou seja, aos processos, tá, de satisfação e de requisição que são demandados sobre esse produto. É isso que a Anvisa coloca e estabelece para o termo de qualidade durante as práticas de validação. Além, e outra questão mais, tá? Dentro desse processo, dentro dessa dimensão, desse espaço da qualidade, alguns tópicos eles são importantes e que também estão inseridos dentro da qualidade durante a prática de atividades de validação, que são quais? O tipo de desempenho que esse produto irá causar, as próprias características do desempenho, ou seja, como esse fármaco, como esse produto farmacêutico vai se comportar, as conformidades, ou seja, os parâmetros de conformidade, tá? De diversos valores, de diversas variáveis que são colocadas à prova para saber se aquele produto ele vai passar ou não por esse teste, por esses testes ou por esses procedimentos, para ver se eles estão conforme o que a agência, do que a Anvisa preconiza. A durabilidade, a questão da durabilidade está no sentido do que se aquele fármaco, se aquele produto, ele tem uma estabilidade adequada e pronta para o uso, a própria confiabilidade, ou seja, ver se a questão da eficácia e da própria garantia de confiança do que está sendo produzido, do que está sendo testado durante os procedimentos de validação, eles são confiáveis ao ponto de gerar resultados que são iguais ou próximos dentro do que é preconizado. A própria estética, muita questão hoje, a gente refere-se muito à estética de um produto farmacêutico, tá? Que esteja dentro dos parâmetros para consumo e para comercialização também desse produto. Isso é muito importante e ele faz parte do termo de qualidade quando a gente avalia essa qualidade dentro da validação, tá? Além disso, a qualidade percebida, ou seja, quando a gente fala de qualidade percebida para as atividades de validação, tá? Essa qualidade percebida, ela diz o quê? Ela diz no que essas características ou esses fatores, tá? Eles podem levantar ou podem gerar um tipo de resultado que pode ser não somente percebido pelo fabricante, como principalmente também pelo usuário que fará o uso. E por último, essa qualidade percebida, ela nada mais é do que uma resposta ao atendimento, tá, do que esse produto farmacêutico irá fazer, irá causar, irá também atender às demandas e às necessidades de um grupo de pacientes ou de um grupo clínico ou mesmo do que ou da própria ação do que está sendo produzido para um determinado produto farmacêutico. Um exemplo, se nós estamos produzindo dentro da cadeia de produção de um controle de qualidade biológico e microbiológico para um produto farmacêutico, por exemplo, um cosmético ou mesmo um fármaco,
tá? Por exemplo, que tem uma ação analgésica ou até antineoplásica, esse atendimento, ou seja, essa ação que está sendo direcionada, está sendo estudada e validada, ela tem que estar de acordo com a necessidade e tem que estar de acordo com a percepção do que está sendo feito, do que está sendo alcançado em cima do seu objetivo, ou seja, em cima da sua eficácia. Ficou entendida essa parte para vocês? Alguma dúvida até o momento? Eu estou sendo claro para vocês? Hein, pessoal? Sim, prof. Para mim tá. Beleza. Além disso, as próprias dimensões, ou seja, as próprias características que a gente acabou de falar anteriormente, elas podem ser divididas em dois tipos de características. Elas podem ser objetivas e subjetivas. Isso demanda muito do quê? Demanda da necessidade e da resposta, tá? E da própria resposta que a indústria e dos laboratórios farmacêuticos têm quando se faz esse controle de qualidade, tá? Em cima da validação, que são o quê? São respostas que elas têm que ser diretas, tá? Já gerando um resultado próprio, sem haver o quê? Sem haver alterações ou mesmo que esses resultados eles não possam estar fora do que é preconizado. E dentro dos objetivos nós temos o quê? Análise de desempenho, as próprias características dessa análise de desempenho, as conformidades e a própria durabilidade. Já na questão subjetiva, nós temos o quê? A confiabilidade, a estética, a própria qualidade percebida, o próprio atendimento. Se a gente for comparar e analisar as objetivas e as subjetivas, a gente vai verificar que para um teste de validação, as objetivas elas são muito mais o quê? São muito mais enfáticas. Por quê? Porque para a validação, você tem que validar o quê? O desempenho daquele teu produto, ou seja, você tem que validar se aquele desempenho do que está sendo produzido está de acordo ou não. As próprias características, ou seja, a maneira ou os métodos que estão sendo feitos, se está dentro ou não do que está sendo previsto pela Anvisa, ou as próprias conformidades, ou seja, os próprios parâmetros, os valores que estão sendo analisados e estão sendo enquadrados aqui para teste, se eles estão de acordo ou não com o que a Anvisa ou próprios laboratórios que avaliam esse termo, avaliam esses valores de validação, eles estão o quê? Estão sendo gerados. E a própria durabilidade, ou seja, saber se aquele valor que está sendo gerado, que se está dentro da conformidade e se está dentro da metodologia, dentro da metodologia que está sendo proposta, ela tem uma durabilidade em que faça com que aquele produto que você está analisando, tá, ele seja o quê? Não somente estável, como também que ele também se reproduza, tá, em larga escala, em pequena ou em média escala, para outros produtos ou para o mesmo produto, tá ok? Diferente dos subjetivos, por quê? Porque na questão da confiabilidade, você pode mudar essa confiabilidade de acordo com as necessidades ou dos teus parâmetros objetivos que eu acabei de falar. A estética, a mesma coisa, você pode mudar a estética de um produto farmacêutico de acordo com a necessidade ou de acordo com o quê? Com a qualidade que você percebeu que aquele produto no final não está agradando ou está desagradando. Tá? Ou, por último, você pode também mudar esses parâmetros subjetivos, a confiabilidade, a estética e a qualidade percebida, tá? De acordo com o atendimento, sabendo que aquele produto não está atendendo com certas necessidades ou com certas urgências ao que você está se propondo a trabalhar aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Sim, professor. Beleza. Então, só que para o controle de qualidade diante dos testes de validação, a gente tem que entender o quê? Que dentro da RDC no número 17 e no artigo 281, que faz parte dela, ela coloca que o controle de qualidade ele é responsável principalmente por que tipos de informações ou de próprias atividades. São aquelas que estão o quê? Contidas no manual da qualidade. E aqui, quando a gente fala do manual da qualidade, a gente está o quê?
falando não somente do tipo de amostragem, das especificações, dos tipos de testes, como também da organização de uma série de documentos, de relatórios, de procedimentos e até mesmo da liberação de resultados a partir desses testes, tá? Que comprovem, tá? Comprovem principalmente o quê? Comprovem os resultados gerados em cima do produto farmacêutico terminado, tá? E com isso a gente consiga ou não, tá, aprová-los ou não aprová-los, tá? De acordo com o quê? De acordo com o atendimento, de acordo com o resultado da qualidade, tá, que você produziu, do que você gerou e principalmente se essa qualidade que foi gerada, ela é satisfatória, tá, para o consumidor. Por isso que todas as atividades, ou seja, todos os procedimentos relacionados no controle de qualidade para as validações, eles sempre têm que estar o quê? Descritos e protocolados, ou seja, documentados nos manuais de qualidade. Tá? Já no artigo 10, tá, da própria RDC de número 17, ele verifica o quê? Ele verifica que esse controle de qualidade, tá, ele só consegue funcionar, por quê? Porque os resultados que são gerados, ou seja, dentro do que está dentro do que tá escrito e documentado nos manuais de qualidade, ele vai gerar o quê? Ele vai produzir a garantia da qualidade. E para a Anvisa, a garantia da qualidade, ele é um conceito, é uma definição muito abrangente. Por quê? Porque ela envolve todos os aspectos, tá, que estão relacionados diretamente ao quê? A um indivíduo, a um conjunto, tá, de qualidades que estão inseridas ao quê? Ao produto farmacêutico. Tá, ok? E além disso, a garantia da qualidade para a Anvisa, e no que se interpreta na RDC número 10, ela o que diz? Ela diz que essa garantia da qualidade ela está associada também à segurança do produto farmacêutico que está sendo produzido. E a partir daí a gente tem a incorporação das boas práticas de fabricação, das boas práticas de limpeza, do próprio coordenamento, ou seja, dos tipos de sistemas de qualidade que serão utilizados e que serão empregados para que você consiga atingir essa garantia da qualidade, essa própria questão da responsabilização, tá? Ou seja, fazer com que as verificações que são feitas diante do que está sendo produzido por meio e através desses sistemas de gestão de qualidade façam com que esse produto, e principalmente o que está sendo testado, o que está sendo analisado, os tipos de testes, os tipos de verificação de qualidade, sejam todos cumpridos. Não adianta você não ter tudo isso, tá? Ou seja, você não verificar se está tendo uma boa, o quê? Um bom estoque, uma boa armazenagem desse teu produto, tá? Ou se as tuas instalações não atendem às necessidades do que está sendo preconizado pela Anvisa, tá? Ou mesmo o próprio sistema de distribuição, ou seja, como você distribui o teu produto na cadeia produtiva, se ele não está seguindo uma ordem, uma sequência lógica, tá? Se eles não tiverem isso tudo em conformidade, ou seja, dentro do que a Anvisa preconiza, esse produto vai ser, com certeza, ele vai ser gerado um produto sem nenhuma segurança qualquer, e ele vai ser reprovado pela Anvisa. Além disso, os próprios procedimentos de auditoria, ou seja, o que a própria indústria farmacêutica, os próprios laboratórios farmacêuticos fazem hoje em dia, eles têm que estar o quê? Eles têm que estar ligados a essa garantia de qualidade, essa segurança da qualidade do produto farmacêutico e com isso gerar resultados satisfatórios e seguros, tá? E atrelado aos processos de validação também, porque não adianta você ter um procedimento de auditoria que ele não mostre como foi feita essas validações, esses processos de validação, e com isso você não tem um produto sem nenhuma segurança no que você está o quê? No que você está produzindo, no que você está colocando no mercado. Por isso que no artigo 11, que é a sequência do 10, nós observamos que essa garantia da qualidade para a Anvisa,
tá? Ela envolve vários pontos, vários termos. Por isso que o principal ponto aqui, se a gente for ver, lendo um por um, mas aqui eu quero que vocês prestem atenção mais o quê? No parágrafo 3, aqui no inciso 3, que ele diz assim, que as responsabilidades de gestão sejam claramente especificadas na descrição dos cargos. Ou seja, aqui, o que a Anvisa está querendo dizer? Ela está querendo dizer que essa garantia da qualidade, ela é gerada principalmente pelo tipo de sistema de gestão de qualidade, de garantia de qualidade nas validações, tá? Que tem que ser o quê? Que elas têm que ser totalmente descritas e totalmente documentadas também. Além disso, no 4, tá? A gente verifica que providências, ou seja, atitudes têm que ser tomadas mediante o quê? Não somente a fabricação, com a distribuição, como também o uso correto dos tipos de matérias-primas e matérias de embalagem que são importantes, tá? Na produção e na fabricação desse produto e que tem que ser validado também. E para a Anvisa, dentro do plano de validação, esse processo de validação, tá ok? Ele passa por vários fatores, por vários pontos, desde a geração, desde a organização de um plano mestre de validação, aonde nesse plano mestre ele vai te direcionar, ele vai te dizer como é que vai ser feito esse processo da validação, até a produção de protocolos de validação, que são o que a gente usa muito no laboratório, que são os POPs, tá? Que eles mostram o passo a passo de cada técnica, de cada ensaio, como você vai validar através de uma metodologia analítica escolhida ou através de um método de ensaio, tá? Analítico também, você mostrar como você vai validar se aquele teu produto que está sendo testado para uma determinada variável, por exemplo, para a ação de determinados compostos oxidativos que possam causar, por exemplo, uma lesão biológica em algum órgão, tá? Se ele está o quê? Se esse teste para essa variável, ele está em conformidade com o que a Anvisa preconiza. Como também esses protocolos de validação, eles têm que visar muito o que? A qualificação do produto que vai ser gerado e também o desempenho desse produto após ter sido testado e após ter sido validado. Porque não adianta você testar, você tem que testar e ao mesmo tempo você tem que assegurar e laudar e definir, tá? Se aquele produto ele está de acordo com o desempenho que você está propondo para ele, se você está dizendo que aquele fármaco ele tem uma ação analgésica e dentro dos processos de validação você demonstrou e comprovou realmente, tá? Que aquele produto tem tal efeito. Como também os próprios plano, a própria validação, ela avalia também o quê? A qualificação das instalações, saber se as instalações que você está trabalhando, onde você está trabalhando, ou que você está fazendo esse processo de validação, estão de acordo com o que está sendo previsto, não somente com a Anvisa, mas também com outras agências ou órgãos reguladores, como, por exemplo, tem alguns laboratórios que eles têm que não somente se adequar com o que a Anvisa preconiza, como também, no caso de laboratórios farmacêuticos, tem que se adequar também com o que alguns órgãos de fiscalização, como as vigilâncias sanitárias municipais, ou mesmo as estaduais, ou até mesmo a presença dos conselhos regionais, no nosso caso do CRF, ver se está presente o farmacêutico, se as condições que esse farmacêutico está trabalhando estão de acordo com o que preconiza a lei. A mesma questão da qualificação do tipo de operação, ou seja, do que está sendo operacionalizado, do que está sendo feito lá dentro desse laboratório, dessa indústria, tá? Ela está de acordo e está exercendo as boas práticas de operação, como também a qualificação dos projetos, ver se aquele projeto que está sendo feito para aquele método de validação, tá, ele está conforme para o produto que você está querendo fazer, para o produto que você está querendo analisar e validar também. E com isso você vai gerando
tá? Informações que vão formando e vão sendo o quê? Colocadas por meio de relatórios de validação, aonde você vai identificando e você vai dizendo que cada passo foi o quê? Que cada passo, cada ponto aqui do plano mestre, do que você se propôs, está sendo o quê? Que está sendo, que foi gerado um resultado, tá? E foi validado. Por quê? Porque no final você faz o que? Uma revalidação, perdão, ou seja, você faz o que? Um reprocessamento de tudo que você fez para assegurar realmente se aquele processo, se tudo aquilo que você demandou, tá? Está de acordo e se está sendo, se está vendo principalmente reprodutibilidade, ou seja, se está reproduzindo os dados que estão assegurando essa validação para no final você atestar e validar que aquele produto está pronto e apto para certificação. Ficou claro essa parte para vocês? Hein, pessoal? Sim, professor. Sim, professor, Diga, pode falar. eu tenho uma dúvida em Diga relação, lá, assim, no Vamos. controle de qualidade. Uhum. Foi recebido um e-mail em relação ao medicamento Medley, losartana potássica. A Certo, Anvisa pediu para retirar. No caso, certo, foi um desvio em relação à embalagem, que certo. veio com a medicação metformina de 500. Só que a matéria-prima realmente é o medicamento losartana. Aí, nesse caso, professor, a indústria farmacêutica, no caso a Medley, ela vai sofrer uma multa em relação à Anvisa? Nesse caso, perante a lei, tá, o que a gente sabe dentro da lei, dentro das resoluções, nesse caso ela vai ser notificada, tá, ok? Porque ela sofre só notificação porque ela verificou e atestou o próprio erro dela e se responsabilizou na suspensão do lote, da produção do lote e da retirada do lote, tá? Dos locais da distribuição e da comercialização. É diferente, tá? No caso que se ela não tivesse verificado o erro e causado algum problema, algum dano, tá? À saúde do consumidor, à saúde do paciente. Aí nós entendemos dessa forma, dentro do controle. E nesse caso daí, como a própria Medley, ela testou e verificou isso, e, e notificou a agência reguladora, no caso a Anvisa, tá? Ela se compromete e ela tem que retirar, suspender a produção e retirar o produto de comercialização. Respondi a tua pergunta, Tamires? Sim, professor. Obrigada. De nada. E no processo da validação, a gente entende que a validação nada mais é do que uma ação documentada, tá? Aonde essa ação documentada ela tem como principal objetivo atestar qualquer tipo de ensaio, procedimento ou até mesmo processo, tá? Ou análise documentada de equipamentos, materiais ou atividades, ou mesmo do próprio sistema de gestão de qualidade que está sendo feito, tá? E ver que os resultados que estão sendo gerados são resultados esperados e preconizados junto às agências reguladoras. Por isso que quando a gente faz uma validação, a gente pode fazer vários tipos de validação dentro, tá, de um laboratório ou dentro da indústria farmacêutica, aonde dentro do controle biológico, do controle de qualidade biológica e microbiológico, a gente analisa todo o quê? Toda a validação de processo, concorrente, prospectiva, retrospectiva, validação de limpeza, validade de sistemas computadorizados, ou seja, a gente valida todos esses sistemas, tá? Esse tipo de validação, esse tipo de formato de validação é o que a maioria, ele foi trazido, tá? Dizendo melhor, ele foi trazido pelo quê? Por um modelo norte-americano, tá? A indústria brasileira hoje, ela usa muito o modelo norte-americano, ou seja, o que é preconizado pelo FDA, que é a Agência Reguladora Norte-Americana, tá? A Anvisa utiliza esse modelo, tá? Para quase todo
tá? Para todos os tipos de produto, aí, no nosso caso, para os produtos farmacêuticos, ela usa esse tipo de modelo. Por quê? Porque dentro do processo de validação, tá? Existem diferenças e existem também diferenças de ações, tá? Que certos países ou certos continentes utilizam hoje para os produtos farmacêuticos. Por exemplo, na União Europeia, desde 2016, o processo de validação para eles nada mais é do que um processo tradicional, onde ele verifica principalmente o quê? Ele verifica o uso contínuo do processo, ou seja, como é feita a validação só no processo, como também da abordagem híbrida, ou seja, ele verifica como é feita através de informações, tanto feitas de forma, por forma de indivíduos, ou mesmo através de programas de computação, ou também pela formação, pela verificação de design de space, ou seja, nos espaços de concepção, ou seja, aonde a gente vê o desenvolvimento e a evolução desse produto farmacêutico, desde a hora que ele é projetado até a hora que ele vai ser o quê? Comercializado. É bem diferente do que a gente faz hoje em dia. Por quê? Porque dentro hoje do que a Anvisa preconiza, o processo de validação, eles são processos bem mais amplos, aonde eles são muito mais setoriais do que feito somente do que feito, tá, de um único foco em cima de um único ponto. Ou seja, ele valida, tá, cada processo, cada setor de processo de um produto farmacêutico. Por isso que na validação, a validação ela sempre vai estar atrelada à qualificação. Ou seja, a qualificação e a validação, eles estão sempre o quê? Ligados no mesmo elo, tá? Ou seja, eles sempre estarão interagindo na mesma cadeia, tá? E com isso a gente consegue fazer programas e coordenação de programas, tá? De forma direcionada, de forma coordenada e de forma global também. Tá? Além disso, dentro da validação da qualificação, tá, de um produto farmacêutico, nós observamos que além do plano mestre, esse plano mestre de validação que ele é importante, mas é a partir dele que a gente consegue o que? Gerar os protocolos de qualificação, os testes ou os próprios ensaios de verificação e no final o que? Os relatórios de validação, tá? Ou seja, os relatórios que vão qualificar se aquele produto ele está apto ou não, tá? Para ele logo em seguida ser liberado para certificação e para comercialização. E aqui está uma das diferenças que eu falei anteriormente para vocês, que fala a respeito da validação do processo de um produto farmacêutico dentro de um controle de qualidade biológico e microbiológico. Por quê? Porque hoje, para a indústria farmacêutica, ela não valida de uma forma bem o quê? De uma forma somente dentro da cadeia, ou seja, de uma forma somente in loco, de loco não, perdão, de uma forma bem de uma forma única. Não, para a indústria farmacêutica, a validação de um produto farmacêutico, ela se faz hoje de forma setorial, ou seja, para eles, o que interessa é saber que cada setor que está dentro da cadeia, que faz parte da cadeia de produção de um fármaco, por exemplo, ele está sendo o quê? Ele está respeitando as normas e está respeitando o que está sendo preconizado. E com isso validar os seus processos e atestar que aquele processo que está sendo feito, desde a hora que você recebeu a sua matéria-prima até a hora que ele entrou na cadeia, até que a hora que ele entrou no processo de produção, tá? E finalmente até o momento em que ele vai ser dentro do processo de expedição, tá? Se cada um desses processos, se cada um desses processos de validação setoriais, eles estão em conformidade, se eles estão sendo totalmente o quê? Qualificados. É isso que interessa hoje. Por isso que é, hoje a indústria farmacêutica, ela se preocupa muito com o quê? Ela se preocupa muito em atingir uma excelência de qualidade a partir dos métodos de validação setoriais, ou seja, de cada segmento, de cada setor que faz parte e que interage na cadeia de produção de um produto farmacêutico.
E dentro do desenvolvimento de um projeto de validação, os sistemas de garantia de qualidade, eles estão atrelados dessa validação. Por quê? Porque se a gente olhar a figura daqui, principalmente no plano de desenvolvimento de um produto farmacêutico, olha o que a gente tem. A gente tem que, para o produto de desenvolvimento, para o plano de desenvolvimento de um produto farmacêutico, ou seja, o projeto ele está desde o requerimento, ou seja, do que está sendo requerido, ou seja, as requisições necessárias para uso, como também a questão da concepção, ou seja, como vai ser produzido, como vai ser desenvolvido esse projeto através de detalhes, através de um anteprojeto, até que ele seja o quê? Até que ele seja totalmente realizado, tá? E dentro da realização desse projeto, dentro da realização desse produto farmacêutico, ele consiga ser o quê? Ele consiga ser qualificado e ao mesmo tempo validado para ele poder entrar em serviço, ou seja, para ele poder entrar em comercialização. E aqui, quando a gente chega nessa parte da qualificação e da validação, a gente está o quê? A gente está fazendo o sistema da garantia da qualidade, ou seja, a gente está testando, a gente está dizendo que aquela qualidade, que aquela qualificação, perdão, e aquela validação daquele produto, ele está sendo seguro, tá? Para o que está sendo proposto, ou seja, ele está alcançando os objetivos propostos no final. Por quê? Porque sem isso, ele nunca vai chegar no último ponto, que é a entrada em serviço. Tá? Ou seja, a vida útil, tá, desse produto farmacêutico, ele tem que passar por todo esse processo de desenvolvimento. Ficou entendido isso daí para vocês? Está dando para entender o que eu estou explicando para vocês, para todos vocês? Hein, pessoal? Está sim, prof. Está dando para entender? Dani, Dileide, Ednólia, perdão, Jean, João, Sim, Marcos, professor. Maria, Marinete, Mônica, Neide, Nilze, Renaceli, Sim, prof. Karine. Sim, Beleza. professor. Tá? E pegando o mesmo esboço que eu falei anteriormente, mas de uma outra maneira, colocando como a gente faz hoje dentro da validação de um produto, de um medicamento, a gente pode ver que para o desenvolvimento de um medicamento, de um fármaco, tá? E passando pelo controle biológico e microbiológico, olha o que a gente tem, tá? Dentro do ciclo de vida dele. A gente tem que esse produto, ou seja, esse medicamento, ele tem que ser definido, depois ele tem que ser feito o estudo, para depois ele entrar nos estudos, primeiro os estudos não clínicos, depois os estudos clínicos, tá? Depois tem que haver a própria autorização, a transferência de tecnologias, a própria fabricação desse produto para fins comerciais e a própria descontinuidade desse produto, tá? Desse, desse produto, se ele sofrer alguma alteração ou algum tipo de notificação pela própria agência reguladora, você tem que estar com esse plano de descontinuação dele para que os sistemas de alerta, principalmente os sistemas de suspensão de produção e retirada de comercialização, sejam atuantes e efetivos aqui, para que esse produto não continue sendo comercializado, podendo gerar algum dano. Pegando o exemplo do que a Tamires falou, do medicamento Medley, esse processo de descontinuação, perdão, ele não é um processo, não é um procedimento que já foi previsto e já foi elaborado pela própria indústria? Pergunto para vocês. Hein, Tamires? Repete de novo, por favor, professor. Sim, Eu, prof. pergun- eu perguntei para vocês que dentro do ciclo de vida, tá, que tem todos esses pontos que são que estão associados, estão interligados à produção de um medicamento que vai desde a definição do produto, aos tipos de estudo, a sua autorização para estudo e a transferência de tecnologia, fabricação e até mesmo métodos ou processos de descontinuação da produção desse fármaco. Eu usei o exemplo com um fármaco,
tá? A indústria já se prepara para o quê? Já se prepara para questões ou algumas situações que possam vir futuras, como, por exemplo, a descontinuidade de um produto por conta de um embargo, por uma própria questão de notificação da Visa, tá? Sem sofrer o quê? Sem sofrer perdas. Um exemplo foi o que a Tamires começou, relatou para nós a respeito do produto da Medley. A indústria farmacêutica já não previa isso, essa descontinuidade daquele lote? Não é um exemplo isso? Sim. Perfeito. Tá? A própria questão das próprias instalações, ou seja, o período em que corresponde, tá, a produção e ao próprio controle biológico de qualidade e microbiológico de qualidade do produto farmacêutico, ele passa também pelo quê? Pelas próprias instalações e pelo próprio maquinário que está sendo utilizado, tá, para a produção desse produto farmacêutico. Por quê? Porque aqui você está verificando o quê? Você está verificando o processo de produção, tá? Como é que está sendo feito. E aqui a gente está vendo que pode haver desde o quê? Desde desvio de qualidade, até incompatibilidade de qualidade, até o quê? Até questionamentos de qualidade, tá? A respeito desse procedimento, através da própria o quê? Industrialização desse produto, que podem sofrer alterações. E a gente consegue verificar essas alterações a partir dos ensaios de qualificação e de validação. Por quê? Porque a partir daí a gente consegue avaliar melhor, reavaliar melhor, tá? E mesmo assim, e se houver alguma alteração ou próprio desvio na produção, a gente pode parar essa produção ou até mesmo suspendê-la. Tá? E hoje, o controle de validação para um produto dentro do controle biológico e microbiológico, principalmente no que a gente fala nessa manutenção da validação, ela passa por todas essas cadeias aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de validação e principalmente manutenção da qualificação, quais são os principais objetivos? É fazer com que essa validação torne o produto seja facilmente rastreável, consiga fazer com que a manutenção, principalmente dos sistemas de controle de qualidade, sejam eficazes, eficientes, que eles consigam atuar com maior especificidade e direto na cadeia de produção. Além disso, dentro dos objetivos, tá, do que a gente chama de dos cornerstones, que são dos objetivos prévios, eu consigo verificar o que como é feito esse projeto, como é analisado esse produto através do projeto que foi elaborado, do que foi desenvolvido, como também a própria avaliação desse projeto que está sendo proposto a ser feito para a produção de um produto, tá? Eu consigo verificar se essa avaliação ela está sendo mantida dentro de um sistema ou se está fora de um sistema. E olha que legal, tanto os comistones, que são os prévios, as análises prévias, como os próprios análises de avaliação, que são essas de baixo aqui, elas seguem uma cadeia, um sistema de otimização, tá? Que um ponto liga ao outro. Por quê? Porque aqui eu estou vendo a especificação do projeto, ou seja, desde quando esse projeto foi montado e especificado, até passando pela sua concepção, pelo seu desenvolvimento, pelo seu início, pela sua realização, como também pela manutenção do projeto. Ou seja, eu consigo verificar cada ponto, cada passo dessa manutenção de validação, tá? De forma que ela ligue os pontos prévios como os pontos de avaliação, avaliativos também. E aqui eu tenho uma qualificação mais o que incisiva, uma qualificação mais o que atuante, como também eu tenho o que uma requalificação, tá? Mais o que direcionada. E dentro dos pontos objetivos da qualificação aqui, onde eu estou mostrando aqui no cursor,
tá? Aqui eu consigo verificar, determinar os parâmetros de análise, verificar os tipos de concepção que satisfazem, principalmente as especificações que estão ligadas às normas de boa prática de fabricação, como também caracterizar a funcionalidade dos parâmetros, revisar também os POPs, verificar também a formação de pessoal, ou seja, eu consigo especificar, consigo direcionar de uma forma melhor aqui. E quando eu chego na requalificação, eu consigo o quê? Eu consigo recuperar o controle, ou seja, eu consigo recuperar dados que possam ter se desviado, se perdido ou mesmo sofrido alterações por conta desse processo de requalificação. Fazendo o quê? Fazendo com que a manutenção da validação se torne o quê? Se torne eficaz. E na necessidade da validação, um sistema de validação, principalmente um sistema de revalidação, mais propriamente dito aqui, ele é importante por quê? Porque é a partir do sistema de revalidação que eu consigo fazer com que a manutenção do controle ela fique permanente e ela pode ser feita através de duas maneiras. Ela pode ser feita através de uma avaliação periódica ou através de controle de mudanças. Hoje a indústria farmacêutica ela trabalha muito com avaliações periódicas. Por quê? Porque ela consegue detectar aqui o que pode estar desviando, o que pode estar alterando a cadeia de produção desse produto farmacêutico. Ou seja, ela é mais o quê? Ela consegue ser mais atuante. Por quê? Porque o erro está sendo notado, está sendo visto no momento em que está sendo o quê? Produzido. Diferente do controle de mudança. Por quê? Porque no controle de mudança ela ocorre principalmente através de modificações, de alterações, tá? De alterações que possam ser suscetíveis ou não, ou que possam gerar influências, gerar o que? Erros ou até alternâncias ou alterações tá, no produto. E com isso, não somente no produto, mas também no que está sendo reproduzido. Tá? Por isso que hoje a indústria ela trabalha melhor na detecção dos desvios, porque é mais fácil fazer correções nesses desvios do que você tentar modificar sucessivamente. Porque demanda mais tempo, demanda mais custo para a indústria. Mas no final, tanto uma quanto outra chega na revalidação. Vai depender muito de como você vai se propor, projetar a partir do teu plano mestre de validação. E hoje é só, meninos, é isso que eu tinha que conversar com vocês na noite de hoje, sobre essa parte final das boas práticas de fabricação. O professor? Diga, Renaceli, tudo bom? Boa noite, filhota. Tudo, boa noite. O professor, eu estava tentando acessar suas aulas anteriores, está dando erro, não estou conseguindo. Mas está dando erro aonde? No link do Teams ou no YouTube? No link, eu entro pelo link lá pela plataforma. Aí eu tentei pelo YouTube e também não está indo. Eu vou dar uma checada, porque o link que eu tô... Tu estás acessando direto pelo institucional de vocês, pelo e-mail institucional de vocês? Não é pelo pessoal, é pelo institucional. Pois é, porque assim, do professor Luan, eu estou conseguindo, do professor Jefferson Pina, só do seu e do professor Taylor, que eu não estou conseguindo. Está dando esse mesmo erro. Eu vou dar uma verificada nisso, mas assim, da maneira como eu estou colocando, eu também estou falando com os outros colegas de outras turmas, eles estão acessando tranquilo, eles estão conseguindo acessar. Tanto pela plataforma do Teams, quanto pelo do YouTube. Também estão conseguindo. Tá? Eu também vou colocar para vocês também o endereço do canal do YouTube para vocês verem se vocês também conseguem entrar pelo meu canal, que aí eu não sei também se vocês conseguirão ver, porque aí aí eu vou ter que ver o que está acontecendo na gravação, então. Tá bom, professor. Tá? Mas assim, tá gerando direito à gravação e o link é o link que está sendo gerado na aula mesmo.
Pois é, eu perguntei até para alguns colegas, né, da minha turma, se eles estão tendo essa dificuldade. Aí, por isso Certo. que eu perguntei, eles falaram que eles ainda não revisaram, entendeu? Estão só assistindo em tempo real, ainda não puxaram. Aí, como eu tentei puxar, eu estou tendo essa dificuldade. Porque tem umas 2 aulas que eu não assisti. Eu tentei puxar, não consegui. Aí o senhor dá uma verificada aí, Tá, eu dou se uma puder mandar verificada. esse endereço, até melhor. Tá, eu vou dar uma verificada, até eu vou dar uma verificada em todos os endereços, mas é o que está sendo gerado pelo link aqui, pelo Teams, tá ok? Eu vou até Tá colocar, bom, passar professor. para vocês de novo o endereço no canal do YouTube, para vocês também terem acesso por lá também, porque tudo eu estou postando no YouTube, no meu canal, juntamente com na plataforma de vocês. Tanto o link do Teams, como também do endereço do YouTube, Tá bom, professor. tá? Ah, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Querem perguntar algo? Professor, Oi, só Nilze, uma diga dúvida. lá. Em relação ao nosso relatório, que é sobre o gel, a gente não Diga. está conseguindo. Oi? Pode falar, estou lhe escutando. A gente não está conseguindo achar uma legislação que ampara só tipo um tipo de gel. Certo. A gente pode colocar um que seja para todos. Pode, por causa que não tem. Tu pode ver até a Não tem, questão do. Não entendi, está falhando o seu áudio, não estou lhe entendendo. não tem mesmo assim o específico, né? O Uhum. gel de cabelo, não tem. Então Não. a gente está tendo essa dificuldade. Tu pode pegar um que seja abrangente, que pegue todos, tá ok? Não tem problema, Nilze. Tá. Tá bom então, professor, era isso. Obrigada, tá? Tá bom, meninas. Bem, pessoal, boa noite para vocês. Tá um bom feriado para todos. A gente se vê na semana que vem. Tá joia? Tá. Boa noite. Obrigada. Boa Tô noite, parando. professor. Boa noite. Tô parando a gravação.